Essa é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Um homem caminha pela rua e encontra uma mulher desacordada. Olha para um lado, para o outro, não vê ninguém. Coloca essa mulher nas costas. Leva essa mulher para um lugar em que não há mais ninguém. E ele a estupra durante o tempo que ele quer. Sai desse lugar sozinho, deixa essa mulher lá. Essa mulher estava numa festa. Ela foi colocada num Uber, que tirou ela do carro desacordada e tentou chamar pelo interfone alguém que não veio. Então esse homem do Uber foi embora e por isso essa mulher estava ali, na calçada. Entre os inúmeros comentários, muitos deles diziam: o álcool é muito perigoso. Um homem colocou uma mulher desacordada nas costas, caminhou tranquilamente com essa mulher desacordada, a estuprou durante o tempo que quis, saiu desse lugar, deixou essa mulher lá. O álcool é muito perigoso. Um homem carregou uma mulher desacordada nas costas, ninguém o viu ou o impediu, colocou essa mulher num espaço vazio, num lugar em que ninguém podia vê-los, a estuprou o tempo que quis, foi embora, a largou lá. O álcool é muito perigoso. Desde criança, meninas são ensinadas a se proteger. Desde criança, meninas são ensinadas sobre aquilo que elas não podem fazer, aquilo que elas devem precaver. Mas mulheres são estupradas na mesa de cirurgia, no consultório médico, no ambiente de trabalho, no conforto do lar. São estupradas a caminho do trabalho, são estupradas e encoxadas no ônibus, numa festa. O álcool é perigoso. Ela deveria se precaver. Um homem caminha na rua, encontra uma mulher desacordada, coloca essa mulher nas costas, leva para um lugar escondido e a estupra. Sai tranquilamente, deixando essa mulher desacordada neste lugar. Não há como uma mulher prevenir um estupro, porque o problema não está nelas, o problema está nos homens e na cultura que fomenta que se pode fazer toda e qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com uma mulher. Olá, meu povo! Hoje a abertura do nosso programa está diferente, porque é impossível falar sobre o tema de hoje de forma leve e sem sentir o peso que ele carrega. Este áudio foi retirado do vídeo de Janaísa Viscardi, que está disponibilizado em seu Instagram e no seu canal do YouTube. Eu sou Surama Negromonte, uma mulher negra de 1,60 m com cabelos curtos cacheados, com uma mecha branca no cabelo. Atuo como jornalista, fotógrafa e produtora cultural. Ao meu lado, para dividir este programa, tenho a minha parceira, Ilana. Oi, gente. E eu sou Ilana, mãe de Inácio, produtora audiovisual e uma curiosa nata. Uma mulher negra, gorda, de 1,70 m e com cabelos cacheados. E como muito bem pontuado por Surama, no programa de hoje falaremos sobre um tema que perpassa por todas as mulheres: a violência. Trouxemos esse áudio porque ele fala muito de como nossa sociedade se comporta diante das inúmeras e diversas formas que as mulheres são violentadas e quase sempre responsabilizadas, mesmo sendo a própria vítima. Então, para falarmos de uma forma clara e baseada sobre os dados e leis, convidamos hoje uma mulher que lida diretamente com essas vítimas. Ela é mestre em Direito pela UFPE, advogada criminalista e feminista. Seja muito bem-vinda, Paola Barbosa. Obrigada, pessoal. Eu me chamo Paola Barbosa, como já bem colocado, sou advogada, trabalho na área criminal. No início da carreira também trabalhei um pouco em questões de direito de família, né, especificamente sobre a questão da defesa das mulheres também. Sou uma mulher branca, magra, cabelos cacheados, curtos. Sim. E vim aqui para poder fazer essa troca com vocês, para que a gente consiga conversar sobre esse tema que é tão relevante, que é falar sobre essas violências que perpassam a existência enquanto mulher na nossa sociedade. Então, vocês já viram aí, né, que a gente está com uma convidada de peso hoje. E quem é mulher sabe que vivemos numa sociedade onde diariamente experimentamos as mais variadas formas de violência. Mas o que poucos sabem é que por muitas vezes essas violências acontecem de uma maneira muito silenciosa. Então, para a gente oficialmente aqui abrir a roda, vamos conversar um pouquinho sobre o que é uma violência silenciosa. Bom, gente, quando a gente fala em violência, né, a primeira coisa que vem na nossa imagem, na nossa
na nossa mente é a questão exatamente da violência física. Como já demos a entender aqui, né, no começo da nossa conversa, a violência que perpassa existir enquanto gênero, né, mulher na nossa sociedade, ela tem diversas nuances. E a gente vai ter diversos tipos de violência e não necessariamente apenas a violência física, né? Quando a gente vai para a área jurídica, na Lei Maria da Penha, né, a gente sempre pensa, primeiramente, na violência contra a mulher, no fato da mulher apanhar dentro do ambiente doméstico, do seu companheiro e coisas afins. Só que a própria Lei Maria da Penha, ela também especifica, na verdade, 5 tipos de violência. A gente vai ter, por óbvio, a violência física, né, vai ter a violência psicológica, que é a mais comum da gente chamar de violência silenciosa, mas a gente também vai ter outros tipos de violência, também vamos ter outros tipos de violência, como a violência moral, a sexual e a patrimonial, né? A gente está falando, dentro dessas questões, de aspectos que geralmente caminham ao lado da violência física, mas que não necessariamente culminam na violência física. Você pode estar sofrendo, você pode estar sendo amparada, por exemplo, pela Lei Maria da Penha, sem estar sofrendo uma violência física do seu companheiro, do ambiente familiar onde você vive ou da pessoa com quem você está se relacionando. A gente está falando de ser menosprezada, a gente está falando de se manter em um relacionamento que não nos faz bem, porque existe um estigma da pessoa que está te acompanhando de que você não é boa o suficiente. A gente está falando de mulheres que não têm direito a acessar seu próprio patrimônio, né? Pessoas que o próprio documento fica com o companheiro e nessa situação eu vou estar falando o companheiro porque a gente sabe que a gente está trazendo aspectos de relações em que existe um homem envolvido. Então, eu vou estar sempre referenciando o companheiro nesse sentido, porque a violência é sofrida diretamente, né, pelo gênero masculino. Tá. Então, você vai ter essa questão da violência psicológica. Mulheres são impedidas de sair de casa, de encontrar os amigos, né? Mulheres que se sentem feias, que se sentem não amadas, não desejadas, e permanecem nesse tipo de relacionamento diante dessas diversas violências que são impostas, né? Você vai ter a violência moral dentro da própria casa, que é aquela pessoa está o tempo todo lhe agredindo moralmente com palavras. E eu acho muito simbólico que a gente fale sobre violências silenciosas e traga a palavra silêncio, porque o silêncio, ele sempre acompanhou a situação da mulher. Mas me diz uma coisa, o que eu queria saber é assim, quanto mais envolvimento emocional a gente tem dentro de uma relação, se torna mais difícil a gente se desprender dela e perceber ela também, né? Nossa, com certeza. Tanto que, muitas vezes, a questão da percepção de estar num relacionamento abusivo só vem a partir da violência física. Então, a gente conhece diversas pessoas, né? Durante a minha atuação, eu pude ver diversas pessoas que já estavam numa situação de violência naquela relação há muito tempo, mas aquilo só, de fato, é percebido quando existe uma agressão. As microviolências, elas são diárias, elas acontecem a todo instante. Naquela situação no qual todo mundo conhece, né? Você tem uma amiga e ela começa um relacionamento e, de repente, ela começa a sumir dos espaços, ela deixa de ir para os lugares que ela gostava, ela deixa de falar com pessoas que a pessoa que acompanha ela não gosta que ela esteja, que tem ciúmes. É muito mais difícil você perceber, porque tem esse quê de cuidado, tem esse quê de amor. Aquela pessoa disfarçada, né? De manipulação. A manipulação Exatamente. disfarçada, né? É a manipulação pela via do sentimento, pela via do relacionamento. Eu te amo. Por isso eu faço isso, Por isso né? eu faço isso. Eu faço isso porque eu te amo demais. Eu tenho ciúme de você porque eu te amo demais, né? Isso é tão surreal, assim, e tão real, porque eu vivi uma relação, eu estava até conversando com meu pai ontem, onde eu fiquei 7 anos presa a uma pessoa onde a gente nem tinha mais uma relação assim, tipo, namorado. A gente se via, ficava... Tinha uma relação, mas para ele não era uma relação mais. E eu levei 7 anos para conseguir me desprender dessa relação. E ele fazia, tipo, tudo isso aí, sabe? E eu achava que realmente não, é porque ele é muito apaixonado por mim. Só que, com o tempo, percebi que isso nunca foi amor. Ouvindo Paula falar, né? Uma coisa que ficou muito clara para mim dentro da tua fala é que todas essas violências vão muito na autoestima, né? Sim. É assim, todas elas eu sinto que tem isso em comum. Elas atacam a autoestima da mulher
Porque a partir dessa autoestima balançada, enfraquecida, desgastada, a gente não consegue se reerguer e enxergar algumas outras coisas, né? E é a partir daí que eles conseguem ter o domínio da situação, né? Esse espaço de poder que é ocupado pelo homem na relação, ele vem muito claro de uma construção no qual toda a autoestima é dada aos homens e nenhuma autoestima é dada à mulher. A gente está sempre tentando, né, de fato, se adequar, e isso não é diferente dentro do espaço de um relacionamento. E a gente percebe que dentro desse relacionamento privado existe essa questão do tratamento da mulher enquanto propriedade. Por ver aquela mulher como sua propriedade, muitas das vezes você tem a atitude de tomar a situação como minha posse, não é aquilo que a mulher vai fazer ou deixar de fazer, passa a ser do interesse do homem, né? E você também vai ter a questão do descredibilizar que aquela mulher possa ser algo além do que só a companheira daquele homem. Você descredibiliza que a mulher tem potencial para ser humano, né? Ser um ser humano, né? Ela é uma propriedade, ela é uma posse daquele homem. E dentro de uma relação, né, violenta, de uma relação que tem essas violências silenciosas, você para de acreditar que você é capaz de ser algo para além daquilo, para além daquela pessoa que você está na relação. E é muito interessante também trazer que a gente passa a acreditar que ninguém mais vai gostar da gente como aquele homem gosta, né? Porque a gente acredita que ele gosta da gente. E aí a gente acha que não vai encontrar uma pessoa tanto quanto ele, fica justificando, né, os abusos que você passa. Para mim, foi a minha maior dor, assim, de entender, de primeiro me permitir estar dentro de uma relação, mas depois eu entendi que a culpa não era minha, porque a mulher tende a ir para esse lugar, né, de levar a culpa. E eu entrava muito nessa ideia de, porque se ele está fazendo isso é porque eu provoquei. É porque, enfim, é muito doloroso de falar sobre essas coisas, sabia? Vai lá, um lugar meio difícil. Eu acho que é por isso que é importante, né? Assim, claro que cada um vai ter seu processo e vai entender melhor qual é o momento de se abrir sobre isso. Mas eu acho que o programa de hoje é muito sobre isso, assim, precisa ser esclarecedor. E se você que está aí ouvindo, está se identificando com um desses pontos, chegou a hora, né, de buscar ajuda, de conversar com aquela amiga que você sabe que pode confiar, ou com alguém que seja muito próximo seu, porque eu acho que o programa de hoje é isso, para a gente trazer essa informação e te deixar mais segura do que você precisa fazer. Exatamente. Eu acho que o primeiro passo nesse tipo de situação é a quebra do silêncio. E a gente não está falando necessariamente de quebrar o silêncio e já fazer uma denúncia, quebrar o silêncio e já pensar em... É o seu silêncio, né? É o seu silêncio. Que a gente, às vezes, assim, eu não tenho uma experiência exatamente. Eu acho que toda mulher já passou por uma situação abusiva, não necessariamente um relacionamento, mas, com certeza, algumas coisas, assim, eu identifico de situações que eu já passei em relacionamentos. E eu acho que parece que é inerente, infelizmente, a ser mulher, né? E hétero, na verdade. E eu acho que é isso, assim, a gente entender e quebrar esse silêncio que é muito interno, da gente reconhecer. Não ter vergonha de falar, né, sobre. Isso. Porque é isso, a gente tem... No fundo, a gente fica pensando assim, poxa, se eu falar dele... Aí minha amiga já vai criar uma... Mas não é isso, ele não é isso, sabe? É aquilo que eu falei no início. A gente fica justificando o ato dele e o abuso dele. E quando a gente vê, a gente está lá, desfalecida, sabe? E a gente tem vergonha de falar. Porque a gente acha que a culpa não é dele, é nossa, né? Uma coisa que eu queria perguntar, a opinião de Paola, é que o machismo é o fator contribuinte para que essas violências aconteçam? Com toda certeza, né? Ele vem da lógica da própria organização da nossa sociedade, né? Essa ideia de que a mulher é um ser subalterno, a mulher é um ser que deve ser subserviente ao homem, né? Nós estamos aqui por quê? Para servir ao homem, né? Por que nós nos relacionamos com o homem? Para poder cuidar dele,
para assumir o lugar da mãe dele nesse exato momento e se tornar posse dele. Então, essa ideia de como nossos homens são criados, inclusive para, mesmo que muitas vezes desconstruídos, mas também ainda com aquela leve noção de que sim, eu sou o centro dessa relação, de que sim, você precisa fazer as coisas para me agradar. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que o machismo, ele perpassa tudo isso aqui que a gente vai falar hoje, mas a gente precisa ir para o intervalo rapidinho. Não sai daí, que já a gente volta com mais esse assunto. Estamos de volta com o programa e quem está com a gente hoje é Paola. Surama, e aí? Respirar, né? Porque ela se emocionou demais no primeiro bloco. Foi. Mas então, posso começar? Posso ir logo para a roda, né? Vai! Joga na roda. Ô, Paula, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse lugar, quando a mulher se coloca dentro das relações, como esse lugar que vai salvar a vida desse homem que está todo bagunçado, e a gente acredita que não, comigo vai ser diferente. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acredito que para a gente falar um pouco sobre isso, a gente precisa se voltar para como nós criamos as mulheres na nossa sociedade, nos termos de, desde pequena, nós somos levadas ao local do cuidado. Sim. Nós somos levadas ao local de que nós precisamos cuidar dos outros, até em relação a brincadeiras, né? As meninas são incentivadas a brincadeiras de cuidado, enquanto aos meninos é permitido explorar com outros brinquedos e afins. Perceba que a gente está sempre nessa situação de cuidar, de mudar as coisas e achar que tudo é nossa responsabilidade, né? Na verdade, é bastante comum a gente perceber mulheres em situações de relacionamentos no qual você percebe que aquela pessoa, ela não é suficiente, digamos assim, para você. Ela não lhe dá aquilo que você precisa. Ela não corresponde ao grau de carinho e amor que você dá, de cuidado que você dá. E, ao mesmo tempo, você está ali, enquanto mulher, insistindo, cuidando e fazendo com que vá chegar a um patamar de que aquela pessoa melhorou, aquele homem, ele não queria nada com a vida dele, mas agora ele quer. Você, enfim, entra num lugar de habilitação daquele homem, né? Muitas vezes você tem homens disfuncionais, que não são autônomos, que não sabem fazer nada sozinhos, e as mulheres acabam ocupando esse espaço como se fosse uma posição de cuidado inerente. Então, você tem ali no seu companheiro também uma espécie de filho, né? Uma espécie de pessoa na qual você precisa dar um jeito para cuidar da sua vida. E, no final das contas, o que acaba é que essas mulheres, elas não conseguem, muitas vezes fazem coisas muito boas, né, na vida desses homens, mas não conseguem ter o retorno, né? Porque quem tanto cuida e não é cuidado, sempre sobra. Essa na conta situação. chega, né? Essa conta chega. E assim, que no fim não muda, né? Ele não muda. Não, ele só troca de mulher, né? Porque só chega nesse momento. Então, essa coisa do cuidado, né? Da mulher salvadora, do cara e tal. Minha gente, 2023, tá? Você precisa estar se relacionando com alguém que seja um ser humano funcional, que esteja ali para trocar com você. E aí, quando eu tô falando de trocar, tu começou a falar sobre essa coisa do sentimento, mas às vezes é uma coisa muito básica também, sobre lavar pratos, sabe? Sobre saber preparar a própria comida. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece que as pessoas precisam antes serem seres humanos que funcionem, que tenham uma vida. E aí essa pessoa vai somar com você e vocês vão ter trocas legais, não só de sentimento, mas de trocas de vida, né? A melhor coisa do mundo é você se relacionar com alguém que tem experiência, que tem vivências em coisas. E isso é o que faz o relacionamento ser uma coisa bacana, legal, engrandecedora. E outra, né, Ilana? Deixar claro que nós, mulheres, não estamos nessa condição de cuidado. Não é nossa tarefa e nem nunca entrar num relacionamento para isso, né? Para isso, exatamente. Pelo amor de... Não significa, porque as pessoas amam distorcer discursos minimamente feministas, né? Isso não significa que não haverá um sentimento de cuidado mútuo dentro da relação. Porque se relacionar amorosamente com alguém, claro que tem a gente vai cuidar, né?
Mas não dá para você ser a fonte de cuidado de absolutamente todos os setores da vida da pessoa e aquilo ser uma... A gente sabe quando está sendo tóxico, né? A gente sabe, a gente só não admite às vezes. Sempre, os sinais sempre estão aí, né? A gente não quebra o silêncio com nós mesmas. Isso. Né? Outro dia eu estava conversando com as minhas amigas, porque eu vi um vídeo de uma mulher que o marido dela estava gravando, ela tinha tido filho há 2 semanas e ela estava colocando a roupa para lavar, né? Bem no comecinho do puerpério. E aí ele estava falando, olha a situação dela, assim, um vídeo de brincadeira e ela rindo e ele rindo. Em tom de brincadeira, sempre em tom de brincadeira, como... E ela fala ao final do vídeo, eu no puerpério tive que fazer isso porque não tem ninguém que faça. Ou seja, nem mesmo na situação de maior vulnerabilidade em que a gente só quer ser cuidada, você vai ter esse homem ocupando o espaço de cuidado, o espaço que você sempre ocupa para ele. Então, por isso que essa troca ela não é justa. Essa conta, como você falou, ela chega, né? Então, não dá para você fazer tudo, porque a gente tem aquela ideia de mulher que é super heroína. A mulher que vai cuidar de tudo, ela trabalha, ela não é mais a mulher que só fica dentro do ambiente doméstico, mas, ao mesmo tempo, ela acumula as tarefas domésticas e o trabalho externo e o cuidado e acaba sobrecarregando dentro de uma insistência em prover tudo para o outro E nada para não ela. entender que, eita, você também precisa ser cuidada, né? As pessoas, ele precisa ser um ser humano autônomo que vai estar no dia a dia fazendo coisas para você sem que você precise pedir. Sim, tem esse Precisa- detalhe. Precisa ver uma troca. Esse é um grande detalhe. Eu sempre falo isso em casa, que é assim, eu não quero ter que pensar. A tarefa de pensar e gerir o que precisa ser feita, ela ocupa um nossa, espaço né? absurdo Sempre, e sempre cai na mulher. Você precisa pensar quando vai precisar comprar tal coisa para casa, quando... Nossa, isso, meu Deus. Quando vai perfeita, quando vai você é acabar? perfeita, Paula. Você trouxe... Nossa. Só questões do dia a dia. Eu não preciso avisar que o lixo tem que ser colocado para fora de casa. Eu não preciso avisar que o ovo vai acabar amanhã. Eu não preciso avisar que a gente precisa descongelar a carne para comer. Você precisa pensar nisso porque você é um ser humano funcional, né? Então, se você vive nessa situação, você precisa... Eita, olha, eu estou aqui numa relação e eu estou ocupando um espaço que é para além do que uma pessoa, uma relação saudável, precisa ocupar. Porque eu não vou me desgastar muito mais, enquanto o outro é cuidado. Já vou pegar essa deixa de Paula, de relação saudável. E vou apresentar aqui um áudio para vocês. Uma mulher reporta agressão a cada 2 minutos. Isso considerando que apenas 11% das vítimas de violência procura a delegacia da mulher. Dessas que reportam, 80% tem algum vínculo afetivo com o agressor. Isso quer dizer que a gente está falando de um ex-marido, de um atual namorado, de um companheiro. 54% das pessoas conhece uma vítima da violência doméstica. Olhem ao redor. A gente está falando que metade dessa sala conhece uma mulher vítima de violência. A gente está falando que aqui está sentada uma mulher que passou por isso. Está sentado o filho de uma mulher que passou por isso. Está sentada uma amiga, uma colega de trabalho. 3 mulheres morrem todos os dias, apenas pelo fato de serem mulheres. Não é em confronto com a polícia, não é em acidente de carro, não é de um ataque cardíaco, é só por serem mulheres. Esses dados alarmantes que vocês acabaram de ouvir foram retirados da palestra realizada no YouTube pela Ju Waller. Eu acho que é assim, gente, que pronuncia o nome dela, desculpa o meu inglês. Que quem acompanha o podcast conhece bem os incríveis episódios do podcast apresentado por ela. Se vocês repararem bem na fala de Ju, ela traz uma frase bastante pesada. 3 mulheres morrem todos os dias apenas pelo fato de serem mulheres. É forte e devastador, não é? Isso tem um nome e se chama feminicídio. E aí eu acho que a gente pode agora, infelizmente, né, mas tão necessário a gente abrir a roda e falar sobre feminicídio, assim. Eu acho que tu pode iniciar falando mesmo assim, definindo o que é. A gente tem, dentro da lógica jurídica brasileira, a ideia de violência doméstica e violência familiar, né, que chega lá com a Lei Maria da Penha, em 2006. E, recentemente,
em 2015, foi criada a figura do feminicídio. Porque antes, né, a gente não especificava os diferentes tipos de homicídio, digamos assim. Né? Homicídio é matar alguém. Ok. Mas o feminicídio ele vem com a figura de matar alguém pela condição de ser mulher. Ou seja, você tem um crime que a gente poderia classificar como um crime de ódio ao gênero feminino. Então, você tem um crime que ele vai ser um homicídio específico, né, que vai ter a questão da pena majorada em relação ao homicídio praticado contra uma mulher. Mas eu não estou praticando um homicídio, esse homem ele não pratica um homicídio contra a mulher porque... Enfim, porque tem uma briga de família, porque ela roubou alguma coisa da família dele. Não é nada disso. É praticado exatamente por essa posição do gênero feminino na sociedade. Eu vou lhe matar porque você é minha propriedade, você me traiu, você não me obedeceu. É aquela condição que a gente já vem conversando aqui, né, sobre qual a posição que a mulher ocupa. E esse feminicídio, ele está exatamente no nosso Código Penal. Não existe uma lei específica para ele, né? Ele faz alguma correlação com a Lei Maria da Penha em relação à violência doméstica e familiar, mas ele vai para o nosso Código Penal, né, no artigo 121, exatamente para que a gente consiga especificar essa situação da mulher mesmo, né, e colocar a mulher como um sujeito que recebe esse ódio pela posição que ocupa na sociedade. Ô, Paola, e essa lei, ela contempla as mulheres trans? Sim. Hoje, a gente, quando fala especificamente do feminicídio no Código, a gente fala da posição mulher, né? A gente fala de gênero feminino, mas a gente está falando sempre, inclusive, com jurisprudências adequadas a isso, em falar sobre mulher e gênero feminino sem distinção. Né, se cisgênero ou se trans. A gente está falando de mulheres no âmbito geral. Então, todas as mulheres são abarcadas pelo feminicídio. Na verdade, esperamos, na verdade, que é difícil quando a gente fala em direito, porque a gente está falando sempre de uma pessoa que está aplicando o direito, e a gente nunca tem uma pessoa neutra ali. A gente tem pessoas que têm seus próprios preconceitos, que têm suas concepções de vida, e a lei ela não delimita, ela é geral. Então, você abre espaço para aplicação. A gente tem jurisprudências dos tribunais que vão abranger essa aplicação para que as mulheres trans não fiquem desamparadas dentro da figura jurídica. Mas, se eu falar a vocês, olha, é certeza que uma mulher trans vai ser abarcada pela figura típica do feminicídio, eu vou sempre fazer esse parêntese. Quem julgam são pessoas, e pessoas que podem ter entendimentos distintos. Mas a gente pode, sim, considerar que as mulheres trans elas são abarcadas tanto pela figura jurídica do feminicídio, quanto pelos crimes e questões que são especificadas na Lei Maria da Penha. Uma coisa que eu acho muito importante é quando a gente coloca, né, denomina como feminicídio, e tem toda essa coisa enquadrada, né, dentro da lei, como isso é importante para as mulheres, né? A gente começar a ter dados sobre isso, porque a gente a coisa começa a tomar forma a partir do conceito. Então, é muito importante para a gente que as denúncias sejam feitas com o nome certo, que as coisas estejam no lugar certo, e para a gente ter dados sobre isso, e a partir desse momento a gente conseguir ter leis e ter coisas que ajudem a mulher a sair dessa situação, né? É perfeito essa sua colocação, porque exatamente para a gente conseguir pesquisar, para a gente conseguir ter dados para demonstrar, né, o que acontece de fato com a nossa sociedade e o que precisa ser feito, a gente precisa ter designações para isso. Por exemplo, antes da Maria da Penha, os crimes de violência contra a mulher, eles não chegavam nem a ser julgados, eles não saíam da delegacia. Né? Na verdade, eles deixam de sair da delegacia com a lei que cria os juizados, que vão criar os juizados criminais, que cuidam desses crimes, né, pequenos. Então, essas leis começam, de fato, esses
crimes começam, de fato, a aparecer, porque antes eles ficavam só na seara da delegacia e não saíam dali, né? Então, quando você vem com a Lei Maria da Penha, você especifica isso muito mais e você passa a ter... Vocês podem ver, a partir de 2006, a gente tem muito mais dados para tratar sobre a situação da mulher na nossa sociedade. A gente vai falar mais um pouquinho, mas chegou naquele momento que a gente precisa dar um intervalo, mas é rapidinho, não sai daí que já já a gente volta. Olá, meu povo, estamos de volta, depois de dar aquela respiradinha básica, porque tem programas que nos obrigam a isso, né, Ilana? Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ser Mulher, aqui na Rádio Frecaneca FM. E vamos continuar essa roda aqui. A gente falou no bloco anterior sobre feminicídio, né? Deu uma explanação aí, falamos um pouquinho. Mas vamos lá. A mulher teve coragem, ela denunciou, ela quebrou esse silêncio interno e externo. E como é que fica a vida dessa mulher, né? Depois dessa denúncia? Paula, da tua vivência aí. Na verdade, Paula, eu queria já emendar também uma pergunta de como é que tu recebe essas mulheres? Assim, como é que estão emocionalmente e fisicamente essas mulheres? Começando por essa parte, né? Essa eu acho que é a parte mais difícil, porque quando as pessoas costumam procurar advogados, é porque já estão numa situação... Aquela situação já chegou no ápice. Porque muitas vezes você passa muito por um processo de negação sobre aquilo que está acontecendo. Isso não está acontecendo comigo, né? A gente pensa que sempre acontece com os outros. Não eu, não a pessoa que tá do meu lado. Ela não é assim. E como a gente havia falado, sempre tentando arrumar desculpas e justificativas porque, enfim, aquela pessoa não pode ser isso tudo que eu vejo que acontece, né? Isso não acontece comigo. Então, a mulher que chega até procurar um advogado, é a mulher que chega destroçada, né? Ela chega no momento mais difícil da vida dela. E eu não acredito que o processo judicial ele não repara essa vítima. Ele não dá à vítima o que ela precisa para seguir a vida dela fora daquilo. O que dá à vítima a posição de sair do local de vítima e tornar-se o centro da sua própria vida e voltar os seus olhos para ter a sua própria vida, na verdade, são os mecanismos que algumas legislações, como a Lei Maria da Penha, trazem para a necessidade do Estado, né? A gente está falando de um problema que parece ser individual, aquela frase absurda que as pessoas falavam que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mete sim. Ou entre quatro paredes as pessoas se resolvem, você não tem que se meter, etc. Apesar de parecer algo muito privado, é um problema coletivo, ele é um problema do Estado. Então, leis como a Maria da Penha, elas vieram, inclusive, para obrigar os estados a ter locais de acolhimento para essas mulheres. Então, eu acho que não é o processo judicial que vai melhorar a situação. O processo judicial ele vai estancar uma questão iminente que está ali, ele vai estancar o que está acontecendo. E que nem sempre estanca, né? Que nem sempre estanca, mas se espera que minimamente exista uma restrição daquilo que vai acontecer. Então, você vai ter, a partir dessas legislações, a criação de centros de acolhimento. Por exemplo, aqui perto a gente tem o Clarice Lispector, e ele é um centro que cuida com apoio psicológico. Você vai ter casas de acolhimento para essas mulheres, que vai ter auxílio jurídico, que vai ter auxílio psicológico, psiquiátrico. E tudo isso é gratuito? Tudo isso é gratuito, tudo isso é amparado pelo Estado. Então, a legislação ela faz com que sejam criados esses locais. Então, esse problema da gente é um problema coletivo, ele é social, né? Ele é iminente em relação ao local que a mulher vive na sociedade. Então, dentro desse processo de cura, porque é um processo de cura. Sim, com certeza. É um processo de cura que você precisa passar. Ele é exaustivo. Eu vejo um olhar de eu deveria ter feito isso mesmo. Você nunca está 100% certa daquilo que está acontecendo. Porque eu acho que, mesmo diante de todas as provas e situações, a mulher sempre se sente culpada e responsabilizada pela situação. Acho que mais do que isso. É uma mudança muito radical de uma vida que talvez
ela só conhece aquela vida. Então, ela vai ter que começar uma nova vida sem nada do que ela conhecia ali. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou, né, da dependência, porque eu entendo essas relações abusivas e violentas como um vício, como uma droga. Porque para se livrar não é fácil. Exatamente. E quando você pensa, por exemplo, que muitas mulheres elas ficam reticentes em denunciar porque, por exemplo, a renda da família provém daquele companheiro, daquele marido. Você tem menores de idade envolvidos, muitas vezes você tem um filho, então você vai estar colocando o pai daquela criança numa situação de ser julgado, né, dentro do âmbito criminal. Você vai estar retirando, por exemplo, o seu sustento. Então, essas casas de acolhimento, elas são 100% importantes, mas é só para a gente perceber o quanto é uma mudança drástica na vida de uma mulher. Então, ela nunca está certa daquilo que ela está passando. Será que eu não fiz errado? Será que agora tudo não vai piorar? Então, esse processo, de fato, ele é um processo doloroso, porém necessário, porque a fala de todas as mulheres que passam por esse processo e voltam para o centro da sua vida e conseguem viver independentemente é uma fala de: nossa, foi um momento da minha vida, foi a coisa mais difícil que eu fiz, mas A grande virada, né? A grande virada de chave. O quanto não é lindo você ver mulheres em idade mais avançada, inclusive, que achavam que não, minha vida é essa aqui mesmo, eu não tenho o que fazer. E eu vou morrer assim. E viraram a chave, passaram a ter uma vida. Então, esse processo, claro, ele é um processo doloroso, mas ele é extremamente recompensador. Porque a gente está falando sobre as nossas vidas, né? E a gente não pode simplesmente aceitar que a nossa vida vai estar nesse lugar De tristeza. de tristeza, de solidão, de violência, sofrimento e fim. Não dá para ser assim. Eu acho que a grande mensagem desse bloco é coragem. E saiba que você que está aí ouvindo, que talvez tenha, enfim, se identifique com alguma coisa que a gente está falando aqui nesse programa, que existem leis e existem pessoas que podem te auxiliar nesse processo para essa virada de chave também acontecer na sua vida, né? E de maneira gratuita. Procura se informar, procura os caminhos, porque existem esses caminhos. Eu acho que o mais importante é você entender que existe vida, uma vida muito mais bonita e muito mais alegre, feliz, depois de passar por toda essa violência, e que tem gente que vai poder segurar na sua mão e te ajudar em vários aspectos, seja econômico, psicológico. Como Paula bem falou, a partir do momento que o Estado entende que esse é um problema da sociedade, a gente vai ter essas coisas que vão amparar essas mulheres, né? Eu queria trazer para a roda, retomar, na verdade, lá no primeiro bloco, quando a Paula falou sobre o tratamento silencioso. E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso para servir de alerta para muitas mulheres. Paula, conta pra gente sobre o que é esse tratamento silencioso. Eu acho que a gente retorna um pouco, né, naquela questão de violências silenciosas, né, as violências que perpassam aí essas relações e que a gente muitas vezes não compreende numa posição de violência, né? Por exemplo, a questão do tratamento silencioso. Para você ser violenta, você não precisa nem proferir palavras, não é? Exatamente. A manipulação, o colocar a mulher numa posição de inferioridade, muitas vezes é a partir da via do silêncio. Né? A via do eu vou lhe responder quando eu quero. E você entenda a partir disso que o seu local aqui é de submissão. É de quando eu responder, você ficar extremamente feliz por isso e me tratar da melhor forma possível para que eu fale com você depois. Nossa. Para que eu continue falando com você. Parece que Paula trouxe um retrato da nossa realidade, assim, né? O que eu falo é assim, tipo, essas relações que estão mais livres e acontecendo da forma como estão acontecendo, colocou o homem num lugar de não ter responsabilidade afetiva para com o outro, né? Então, muitas vezes a gente conhece alguém, se encontra, sai, né? Vivencia tudo aquilo, foi massa, o cara some. Aí depois, no tempo que ele quer, da forma que ele quer, quando ele entende que é a hora para ele consulta, ele faz de novo um contato com você. Do nada.
Isso é uma violência, é ou não é, Paula? Com certeza, né? Exatamente essa posição de poder masculina, ela permanece aí. Ele vai dizer, não, mas eu não tive nenhum ato de violência. Eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada, exatamente. Ouvindo tu falar, é como a gente precisa estar sempre cuidando bem da nossa saúde mental. Porque quando a gente recebe uma história dessa, né, no colo, porque eu acho que todas as minhas amigas já passaram por isso mais de uma vez. Quando a gente recebe uma história dessa, como a gente lida, né? Como a gente faz a pessoa como a gente coloca a pessoa naquele cantinho de dizer, eu nem vou responder, eu não vou me dar nem o trabalho de tocar para frente uma relação que já começou dessa forma, entendeu? Assim. Mas daí a você ter a consciência e chegar nesse lugar, sim, é difícil, porque foi gostoso, foi bom, você quer mais. E qual é o problema em querer mais? E aí o outro vem e quando você vai explanar, né? Eu quero te ver, quero... Não é isso, amiga. Emocionada. Como a gente tem que estar sempre, como mulher, cuidando dessa saúde mental da gente, pra gente não cair em certas armadilhas que de cara já dizem que isso aqui é cilada, entendeu? E outra, né? E como a mulher sempre é colocada nesse lugar de inviabilizar o seu sentimento, tá ligado? Silenciar novamente, né? Exatamente. A gente não tem o direito de sentir e de viver, sabe? Porque se um homem gosta de ter uma relação com a mulher e no outro dia ele fala sobre isso, ninguém questiona, não é? Mas sempre quando parte de uma mulher, aquilo é sempre questionado. É sempre, eita, já é uma mulher que agora quer casar comigo. Já quer casar. Já quer casar comigo, porque eu sou realmente a autoestima masculina, né? Que deveria ser vendida em potes. Nossa, é assim, então a gente vai ter essa posição desse homem sempre observando a mulher com aquele estereótipo de mulher que não consegue ter relações. E que está sempre acessível. Está sempre Sim. acessível. E tem que estar, Nossa. né? Tem que estar. É isso, assim. Mas eu acho que a sociedade ainda vive muito isso. Essa semana eu via uma dessas influencers estava arretada, como a gente diz aqui, da vida, porque a pessoa disse assim na caixinha de mensagem dela, você é tão bonita, por que você não tem um namorado? E aí ela fez questão de dar uma resposta assim, poxa, até quando a mulher bem-sucedida vai ser aquela que tem um cara do lado? Que tem que ter, né? Velho, a menina é super... Tipo, ela é formada em Direito, super inteligente, foi para esse ramo de ser influencer porque é carismática, engraçada, divertida e porque quis. Foi uma escolha dela essa carreira. Mas ela parece que ainda não é suficiente se ela não tiver um cara do lado, né? Então, Porque assim, para validar uma mulher, a gente precisa ter um homem do lado. E entenda, os homens sabem disso. Eles sabem dessa posição, mesmo os que dizem que... entenda, o homem ele sabe que a posição daquela mulher é validada com ele do lado. Então, isso traz para ele um reforço no sentido de, quando eu falar com ela, ela vai querer. Porque ela precisa de mim para essa validação, né? Assim, preciso... Eu estando do lado dela, eu Vai ser muito reforço melhor uma pra coisa... Eu reforço a posição. Ela precisa disso. Ela precisa de mim. Eu sou um cara tão legal. Eu trato as pessoas... eu trato as mulheres tão bem. Eu dou até obrigada. Sabe? Né? Eu tô do lado dela, pô. Tá ótimo. Eu tiro foto com ela. Pô, 2023 e a gente ainda tem... E assim, a gente... Foi muito massa tu falar que os caras sabem disso, mas é importante lembrar que as próprias mulheres... Porque muito provavelmente, pelo que deu a entender, foi uma mulher que escreveu isso. Então, assim, acho que é um trabalho diário da gente desapegar desse machismo que está tão enraizado que, às vezes, a gente tem determinados pensamentos que realmente assim, não cabem mais. Não dá. E quando a gente vai cavar um pouquinho, a gente vê o quão machista é, né? É uma coisa que parece uma besteira, mas que não é mais. Então, vamos pro rápido intervalo e já a gente tá de volta. Já a gente volta. Estamos de volta e para não perder tempo, vamos embora, né, Ilana? Começar essa roda do bloco 4.
último bloco. E eu acho que uma das violências que muito impede a mulher de denunciar e de realmente tomar uma atitude, Paula, é a violência patrimonial, né? Fala um pouquinho sobre ela e até você pode estar sofrendo esse tipo de violência e nem faz sabe. ideia, né? Como a gente pincelou um pouco no início do programa, a violência patrimonial é exatamente a mulher não ter acesso ao próprio patrimônio, né? A gente está falando tanto de questões financeiras, quanto de questões de documentação, né? O acesso, por exemplo, ao patrimônio construído durante aquela união. O marido, o companheiro, ele trabalhava e a mulher não. Então, eles construíram determinado patrimônio. Mas ele age como se o patrimônio fosse apenas dele, quando, na realidade, né, a constância dessa união aí faz com que o patrimônio seja de ambos. Que ela Não também, também é dela, né? Ela também tem direito. Exatamente, também é dela. Não são raros os casos em que a própria documentação da mulher fica com esse marido. E a gente tem, dentro desses processos de separação, uma junção dessa violência psicológica com a patrimonial, sabe? Existem muitas mulheres que, enfim, dedicaram a vida toda ao relacionamento, ao cuidado com os filhos e na divisão desse relacionamento acabam ficando sem emprego, acabam ficando sem ter como subsistir na vida, necessitando de pensão. E mesmo as que trabalham, né, precisam, por exemplo, da pensão para poder ter todos os cuidados com os filhos. E não são raros. Na verdade, é muito comum os casos em que a violência patrimonial ela é feita da forma como desse seu ex-companheiro, né, se negar a pagar a pensão ou ficar atrasando. Porque por mais que a pensão seja, no caso, para o filho, né, você está falando de tirar de onde você não tem para poder colocar mais do que a sua obrigação financeira no investimento da criação do seu filho. Então, nada disso se faz sem um objetivo. Existe um propósito. O propósito de dificultar a vida daquela mulher que rompeu com aquele relacionamento. A vingança, né? Exato. A vingança. Mais uma vez aquele lugar de punição, né? Isso. E esse local de punição, muitas vezes, é sentido pelo próprio filho. É assim, os cuidados com os filhos, eles ficam majoritariamente com a mulher. Então, a mulher vai ter aquela guarda daquela criança para o pai ver uma vez a cada 15 dias ou aos finais de semana. E esse homem, ele que quer impetrar esse ato de violência psicológica, muitas vezes ele utiliza esse filho para poder infringir uma dor naquela mulher. Porque a mulher sabe que o filho está sofrendo em casa porque não vai ver o filho no final de semana. E pede, por favor, venha ver seu filho. E ele fala, esse final de semana não. Só no outro. Você tá me irritando muito essa semana. Eu não vou passar aí, não. Como se a punição fosse para ela, né? Não, eu já vi diversos exemplos, assim, de dizer que vai, a criança está pronta e ele não ir. Aparecer. E nem dá satisfação, né? Sim, então assim... Mais uma vez, aquele negócio do tratamento silencioso. Pronto, era isso que eu ia dizer. Essa é uma violência, assim, que se expande além da mulher para essa questão dos filhos, porque eles sentem. Mas você vê, como tu fala, né? Não são raros os casos, como esses homens não estão preocupados com o sentimental, a saúde mental de ninguém da família, a não ser a deles mesmos, né? Eu acho que o que mais me deixa assustada é como o machismo dá essa base, né? Para que os homens sejam narcisistas nesse nível e tá tudo bem, e é o que é da sociedade, né? E não conseguem separar a questão do ressentimento do fim do relacionamento com a criação da criança, né? Volta para aquilo que a gente estava conversando. O homem ele é ensinado que o centro do mundo dele é ele. Isso. Pronto. E o centro do nosso mundo são as pessoas que a gente ama. É aquele companheiro ou companheira que a gente tinha, é aquele filho que é o centro da nossa vida a partir disso. Então, a gente vê assim, as crianças sendo utilizadas como essa moeda de troca, como essa forma de perpetuar essa violência que existia no relacionamento. E, inclusive, patrimonial, no sentido de vou atrasar a pensão porque eu quero dar um trabalho para ela, porque eu quero deixar ela com raiva. Eu vi que ela está saindo, está se divertindo. Eu não vou pegar a criança para ela sair e se divertir com as amigas dela, não. Então, eu vou deixar de ver meu filho, de exercer a minha paternidade, que não é uma obrigação, né? Sim. Deveria ser algo... Não é facultativo, tá? Exatamente, não é facultativo. Você é pai, você tem uma criança, uma responsabilidade com ela. E falando em criança, tem um tipo de violência que é pouco falada. Eu acho que está começando a ganhar mais
mais visão agora, que é a violência obstétrica, né? Acho muito importante a gente trazer, porque a gente sabe que tem vários e vários relatos de mulheres que são violentadas no momento mais vulnerável da vida dela, que é o parto. Que é, às vezes, muito silenciada, porque a gente trata, às vezes, com essa hierarquia dos médicos em relação aos pacientes. E eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, da gente entender que médico é gente. Eu sonhava muito com um parto normal. Na verdade, eu sonhava muito com um parto normal domiciliar, né? Mas, na primeira consulta, eu já recebi um diagnóstico de diabetes gestacional. E aí eu lembro que eu já caí em prantos no próprio consultório, assim. Para mim foi uma... Eu fiquei muito mal, porque é isso, eu tinha esse sonho. E aí você já percebe como as pessoas, como os próprios médicos não estão preparados para tratar os pacientes de uma maneira humanizada. E assim, minha gente, não estou falando humanizada, me colocar no colo, não, tá? É simplesmente ter modos e palavras de falar com coisas que vão ser cruciais ali naquela vida. Uma gravidez é um momento de muita vulnerabilidade. Você está, principalmente a primeira gravidez, você está num momento muito único, cheio de medos, cheio de receios. É uma vida nova que vem pela frente. Então, a gente espera que a gente encontre profissionais que estejam realmente prontos para conversar com a gente sobre aquilo, né? Eu queria trazer aqui uma definição de violência obstétrica. E vai desde os abusos verbais, restringir a presença de acompanhante, procedimentos médicos não consentidos, violação de privacidade, recusa em administrar analgésicos, violência física, entre outros. Cabia um programa só de violência obstétrica, Com certo? certeza. Eu acho, Paulo, que seria interessante tu trazer como é que está sendo discutido isso, né, na lei, como ampara essas mulheres, como é que isso tem sido trazido, né? A questão da violência obstétrica, ela vem exatamente de um questionamento sobre essa posição de poder do médico. Mas será que eu não posso, nos momentos mais importantes da minha vida, que é o parto, ter algum tipo de influência, de autonomia? De escolha, né? É o meu corpo. Muitas vezes a violência obstétrica ela é uma violência física. É não ter nenhum tipo de conversa sobre quais tipos de procedimentos vão ser feitos. É não ser dado a opção. Muitas mulheres tinham, por exemplo, o interesse em ter o parto normal. E muitas vezes o médico ele não está com paciência. Porque exatamente. um parto normal exige uma agenda disponível, né? Pode acontecer num domingo à noite. Isso, e essa questão retira esse poder do médico e coloca no paciente. E não é algo que é facilmente aceita numa relação de poder que vem de, enfim, Brasil colônia, né, gente? Isso. Então, a gente está falando sobre dar a essa mulher o direito de influenciar sobre as decisões no próprio corpo dela. Sobre eu tenho condições de ter um parto normal, ninguém está querendo falar acima de um quadro clínico, mas a gente está querendo minimamente respeito, né? Respeito sobre um espaço, um momento de vida que não é compreensível muitas vezes para um homem, por exemplo, que está atendendo uma mulher grávida, né? Minha irmã, por exemplo, passou por isso. Foi feito o procedimento de um corte desnecessário, feito o procedimento E sem consultar, né? sem a consulta prévia, ou minimamente uma conversa sobre, olha, em determinado momento pode acontecer tal coisa. Sobre a epistossomia, né? Que provavelmente foi esse corte. E a gente sabe, existem inúmeros estudos comprovados que não se faz mais epistossomia, não precisa cortar a mulher. É melhor que ela lacere com a criança saindo do que o corte sendo feito. E não sou eu que estou falando, né? É a ciência. Então, eu percebo muito isso, sabe? Tem essa preguiça de fazer o diferente. Porque eu faço isso há muitos anos e sempre deu certo. Sempre pra deu quem? certo. E o próprio machismo da designação de eu vou fazer aqui o ponto do marido. Ai, não. Exatamente. E as manobras que são feitas de maneira violenta, que já foram, né, comprovados que você, enfim, Sim. é um ato de violência contra o corpo de uma pessoa que está vulnerável, né? Você impedir a presença de acompanhantes ou recentemente, né, ano passado, a gente teve um debate muito, muito sério sobre a presença da doula
qual é o papel da doula dentro desse momento da situação do parto, né? Eu quero ter a presença da doula e do meu acompanhante. Você tem médicos que rechaçam totalmente a posição da doula e falam, não, ou é a doula ou é o seu acompanhante. E tem até uma lei agora, né? Isso, exatamente. Que vem desses debates do ano passado, exatamente sobre essa questão Que dá o direito à mulher de ter a doula e o acompanhante, né? Porque ainda não se... É como se os próprios obstetras não compreendessem A importância desse momento na vida da mulher. Infelizmente, preciso comunicar. Não. Olha, eu queria só levantar uma história que ficou a pauta para a próxima temporada desse podcast, que é um programa inteiro sobre violência obstétrica. Vamos. Porque, poxa, a vontade de ficar aqui falando sobre isso foi grande. É o tempo que é curto e muitas informações que a gente precisa passar. Paulo, eu queria só que tu falasse pra gente quais são os canais que essas mulheres podem acessar para a denúncia e falasse sobre onde a gente consegue te encontrar nas redes sociais para quem quiser, né, trocar uma ideia, contratar teus serviços e afins. Bom, a situação da mulher vai depender muito... O canal de indicação sobre para quem a mulher vai recorrer vai depender muito de qual é a situação. Bom, a gente tem hoje mecanismos na nossa cidade, na região metropolitana do Recife, como centros de acolhimento à mulher, que fazem, inclusive, esse papel de, enfim, conversar com você, essa triagem psicológica, como é o Clarice Lispector, que eu havia mencionado anteriormente. A gente tem, para os momentos de violência, para os momentos de agressão, ameaça, a gente tem a Delegacia da Mulher, que fica aqui em Santo Amaro. A gente tem o Disque 180, que é onde você pode ligar e receber as informações para a sua localidade, para o local onde você estiver, para onde você pode ir, o que você pode fazer dentro de uma situação de violência. A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco tem um núcleo, né? Muitas pessoas têm medo de estar no ambiente de delegacia, mesmo quando a delegacia de violência contra a mulher, a delegacia voltada para aqueles casos. Então, você pode antes procurar, por exemplo, a Defensoria Pública para conversar dentro do núcleo de atendimento à mulher em violência sobre a sua situação, entender melhor, ter alguém que vai conseguir lhe explanar, lhe explicar e te mostrar, segurar na sua mão e dizer como a gente pode te defender nesse momento. Eu sou advogada, atualmente estou trabalhando na área criminal, né? Então, os casos em que eu vou atender já são os casos que já vão estar um pouco mais avançados em termos de problemas e violência, né? Mas vocês podem me encontrar no meu Instagram, paola, com 2 Ls, _Barbosa_, e estou disponível também para conversar sobre a situação. Inclusive, a gente que é advogado, a gente também é um pouco de... a gente não é só advogado nessa situação, Vocês porque são acolhedores também. Eu sou mulher, né? E eu tenho, acima de tudo, interesse em ver aquela pessoa, né, romper essa barreira, romper a barreira do silêncio e tomar o centro da sua própria vida. Então, vocês estão vendo, né? Que mulher maravilhosa. Não, Paola. Ai, Corações, sério. Muito obrigada por tanta troca, por tanta informação, que eu acho que a gente precisa disso, né? Acolhimento e informação. Foi um programa muito enriquecedor e informativo. E eu estou realmente... eu que agradeço. Eu estava com medo de participar do podcast, mas eu achei incrível. Vocês foram incríveis também. E é isso, né, Ilana? Mais um pra conta. Me achem lá no Instagram pra gente trocar ideia, @IlanaCosta_, e tu? E eu, me ache também? @surama.negromonte. E também agora temos o nosso Instagram do podcast. Que nasceu. Que é o @Divã Coletivo. Achem lá, fortaleçam lá o nosso trabalho. E é isso. Ficamos por hoje aqui. Né? Até o próximo programa. Um beijo para vocês. Um cheiro. Tchau. Essa é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. O programa Ser Mulher é idealizado por Surama Negromonte. Direção e roteiro. Surama Negromonte. Produção geral. Carol Pires. Apresentadoras. Surama Negromonte. E Ilana Costa. Captação. Recreative Lab.